Graça e a paz, povo de Deus, mais uma vez aqui o pastor Paulo Nogueira. No vídeo anterior, nós falamos sobre o movimento da criação de Deus dentro do processo da soteriologia, todo aquele arcabouço de ações, planejamento, movimentações que Deus realizou para que nós pudéssemos aí ter existência. E agora nós vamos falar do segundo movimento. Ok, preste bem atenção. Segundo movimento dentro dos vídeos que nós estamos fazendo. Porém, ele é o primeiro movimento que Deus realizou para a salvação humana. E este movimento é o movimento de redenção. É isso mesmo, redenção. Este é o primeiro e o principal, poderíamos colocar desta forma, porque sem ele os demais movimentos não teria o porquê, ok? Então esse é o primeiro movimento. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20, fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e algumas traduções nós podemos até mesmo ver antes da fundação do mundo. Então ele foi o Cordeiro que foi morto, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes do processo criativo de Deus, nos 6 dias na qual nós falamos no vídeo anterior. Então você observa o porquê que Jesus, por qual razão Jesus precisou morrer antes da criação do mundo. Esse é o movimento da redenção de Deus, porque Deus, por sua presciência, pelo conhecimento antecipado dos fatos, porém ele não interfere aí no decorrer da história, no sentido de que o homem, pela graça preveniente, teve a condição de escolher ou não escolher a graça de Deus, a graça resistível, ok? É isso dentro da doutrina arminiana, na qual eu creio, ok? Então, através da graça preveniente, o homem teve ali a condição de escolher por Deus, auxiliado, obviamente, pela graça, ok? Porque sem a graça o homem não teria condição alguma de realização. Então, o homem, nessa condição, o homem foi um ser caído. Nós falamos isso no primeiro vídeo. Só que Deus, por sua presciência, ele observa e vê tudo isso acontecendo. Então Deus primeiro ele precisa dar um pontapé inicial, vamos dizer dessa seguinte forma, para que fique bem mais claro a todos. Então, para que Deus dê o, realize, melhor dizendo, o ato da criação, ele precisava fazer algo com essa criação que ele já observou lá na frente que iria cair. E uma vez caído, o homem não teria condição mais de existência, porque fora de Deus não há nada, não existe nada, e o salário do pecado é a morte, a aniquilação, não tem condição de existência. Então Deus ele realizou por sua presciência, ele observou e começou então a planejar a salvação deste ser caído. Tanto planejou e depois ele realizou a execução deste planejamento. E a execução desse planejamento aconteceu. Isso é muito importante. Deus planejou, ao ver o homem caído, por sua presciência, ele planejou, então, a redenção deste homem. Nós vamos tratar sobre a redenção de uma forma mais específica mais para frente. Mas ele planejou, então, essa redenção. E não somente planejou, como a executou antes de Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, na face do abismo, e disse Deus: haja luz. Antes desse haja luz, Deus realizou o movimento da redenção. Isso é extraordinário, porque
Antes de eu vir a existir neste plano terreno, Deus viu que eu iria cair, falhar e não teria condição de continuar a minha existência. Então Deus provisionou um plano e executou antes que o mundo na qual eu vinha existir pudesse ser. Extraordinário isso da palavra do Senhor. Então, Deus primeiro me salvou. Como? Através do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro, ele não morreu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás foi a manifestação do que já estava planejado e executado antes da fundação do mundo. Por isso que este é, na lista dos movimentos de Deus, o primeiro movimento de Deus. Deus primeiro salva o ser humano e depois o cria. Olha que coisa tremenda que somente Deus poderia fazer. Deus primeiro ele te salvou, primeiro Deus te remiu, Deus primeiro te deu condição de existência, ele já provisionou um conserto para o erro que cometeríamos lá na frente. Depois, então, ele nos cria. Este é o movimento da redenção. Fique aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.